você é o tipo de pessoa que fica se falando, ai, eu não falo bem, ai, eu tenho vergonha de aparecer na câmera. Eu tô gravando esse vídeo e na verdade eu gravei 202 vídeos em inglês pra aprender a gravar. E embora hoje em dia eu até tenha uma câmera boa, eu tenho microfone bom, eu tenho tudo esse hardware, eu tô usando o mesmo celular que eu usei pra gravar os vídeos lá do começo. Então eu vou até deixar aqui pra vocês verem no meu outro canal em inglês alguns vídeos que eu gravei quando eu tava viajando, quando eu tava na Argentina. E eu tava num lugar muito parecido com esse aqui, uma sacada de um Airbnb. Eu tava lá na época com a minha namorada da época. E basicamente no final de todo dia, né, que nem agora são umas quase 6 da tarde aqui em São Paulo. Basicamente no final de todo dia eu chegava no apartamento, ficava sentado um pouco lá fora. E aí eu tirava a câmera, abria na câmera frontal do celular mesmo, começava a falar. E aí eu me inspirava um pouco, né, que tava viajando, tava tendo muitas ideias, tava andando muito, muita coisa estava acontecendo na minha vida. Então eu tava inspirado pra falar, eu tinha bastante coisa pra falar. Mas ao mesmo tempo, cara, é um treino, né, como tudo é um treino. Inclusive eu tava fazendo um trabalho com um cara ali, um mentor, pode-se dizer até um coach talvez. Ele estava me ajudando com isso, né? E um dos exercícios que ele me passou foi justamente porque eu ia viajar, eu fui para uns lugares tipo na Bolívia, lugares que não ia ter internet, né? Aí ele me passou o seguinte exercício: cara, quando você chegar em algum lugar legal, aproveita, sente a vibe do lugar, absorve tudo e depois você tira a câmera e fala do seu coração. Tenta contar uma história, vai treinando seu storytelling, mas fala o que vier, sem se filtrar. E eu fiz isso, gravei muitos vídeos, até em abril do ano passado eu postei acho que uns 30 dias seguidos, só com vídeos curtos assim que eu tirava. Você tava no meio do deserto, na Bolívia, tava, bom, era tudo deserto na verdade, né, praticamente. Eu fui ali pro Atacama, fui ali pro Salar de Uyuni, então era tudo coisa de deserto, né. Mas eu tirava o celular e começava a falar, pegava aqui ele, começava a falar alguma coisa, tudo em inglês, tudo meio improvisado, não tinha nem como pesquisar. Olha só, passando aí, esse é o caos de São Paulo, né? Então, muitas vezes improvisado, não tinha nem muito como pesquisar, não tinha internet, não tinha nada. Então aquilo ali foi um treino muito bom, né, pra falar mais. Mas, na verdade, não foi o começo ali. Na verdade, a minha saga com melhorar minha comunicação vem de muito antes. Vem de quando eu estava na escola ainda. Que, assim, eu nunca tive problema para fazer amigos em ambientes, assim, na escola, trabalho, ambientes que eu vejo as pessoas bastante. Mas em algumas situações eu ficava com um pouco de vergonha de falar, sabe? Um pouco de preguiça até, mais que vergonha. E eu percebi desde cedo, até porque, né, meu grande sonho na época de adolescente era ser rockstar, era ter banda, essas coisas. Eu percebi que eu ia precisar treinar isso, né, para poder subir num palco, para poder falar em público. Percebi logo cedo que isso era uma coisa muito importante. Então, isso aí foi uma coisa que eu treinei, né? Eu tive banda desde a adolescência, assim, boa parte, praticamente toda a minha adolescência eu tive banda, cantava, tocava. Depois também na escola, no segundo ano do ensino médio, eu fiz oratória. Foi uma matéria extra que eu fiz o ano inteiro. E em outras situações também eu me jogava, sabe? Já fui muito pra karaokê, adoro karaokê. Inclusive, sempre tentava treinar, me jogar, fazer a melhor performance possível pra realmente tirar um pouco essas travas, né? Porque eu sei que é muito importante a gente falar em público, a gente conseguir transmitir uma ideia, conseguir contar uma história pra você se sentir que realmente, né, você faz parte daquilo, você tem aquela sensação parecida com alguém, né? Por exemplo, se eu quiser usar alguns elementos mais de contar uma história, de storytelling, eu contar algumas situações assim, como por exemplo, justamente quando eu estava procurando estágio, né, pela primeira vez, no final da faculdade, muitos dos meus amigos já estavam entrando em ótimas empresas, tipo numa Eaton, numa Bosch da vida. E eu queria também, né? O meu grande sonho era trabalhar na indústria automotiva, que foi por isso que eu entrei na faculdade de engenharia mecânica, era para isso mesmo. Só que eu tava com uma grande dificuldade, às vezes, em algumas etapas do processo seletivo. Então, às vezes,
me ligava o pessoal da RH, e assim, eu ficava meio com vergonha, ficava, sabe, batia uma síndrome do impostor, eu tinha dificuldade de atender o telefone às vezes, ou pior ainda, quando eles mandavam eu fazer exatamente o que eu tô fazendo agora, pegar e fazer um vídeo pra falar de mim, que era, não, o pior dos assuntos possíveis, falar de mim mesmo. Cara, era morte pra mim, eu não conseguia. Muitas etapas assim, de processo que eram de fazer vídeo, eu não fiz, porque eu ficava com vergonha. Então eu imagino que muitos de vocês devem ter tido alguma coisa parecida. E cara, é desesperador. Então, uns 2 anos atrás eu comecei a me jogar um pouco mais, né, na internet e me expor e, sabe, tirar um pouco essa coisa de ter que falar tudo perfeito e de parecer inteligente o tempo inteiro. E cara, foi libertador demais. Foi aí que eu comecei a me encontrar fazendo vídeos, que era uma coisa que eu não esperava que eu ia gostar de fazer. Eu comecei primeiro fazendo vídeo sozinho, né? Na verdade eu fiz assim, uns vídeos curtos que eu não gostei, fiz sobre inteligência artificial na época, que tava começando. Mas aí eu comecei o meu canal em inglês, né? No YouTube, o Rock and Roll to Success, que também virou uma podcast, onde eu entrevistei bastante gente, acho que umas 30 pessoas mais ou menos, e muita gente muito legal. Então assim, foi um meio também que eu fiz muitos amigos de fora do país, e lá os vídeos são todos em inglês naquele canal. Depois eu criei esse canal no final do ano passado, depois que eu voltei dos Estados Unidos, que eu pensei, cara, tem muita coisa que eu precisava falar. Ô, São Paulo é foda. E não tem ninguém falando em português, né? Então por isso que eu criei esse canal, embora muita coisa tenha acontecido, eu não esteja postando tanto quanto eu gostaria, tendo a mesma regularidade que eu gostaria. Mas eu vou voltar agora a postar um pouco mais, a falar um pouco mais, porque eu acho que tem muita coisa que as pessoas não estão falando sobre e que deveriam. Mas também, além disso, eu tô fazendo um desafio com o pessoal da Mais Sociável, com o Osmar e com o Matheus, né, que são meus sócios aí nessa empreitada, são os que aparecem mais geralmente. E a gente está fazendo esse desafio de melhorar nossa comunicação, de poder falar melhor, porque a gente quer, além de você falar mais com as pessoas, socializar no dia a dia, também é muito importante você ter essa habilidade de se comunicar bem, de falar em público, de poder dar uma palestra, poder dar uma aula, né, poder falar numa podcast, entrevistar alguém, que é algo que eu já fiz bastante no outro canal, mas que faz um tempo que eu não estava fazendo muito, né? Então, eu fiz esse vídeo para falar um pouco dessa história, para poder contar desse desafio também. Também é uma coisa meio de accountability, né? De um poder cobrar o outro, no caso eu com os outros dois ali, mas também com você, porque você também com certeza tem coisas na sua vida que você sabe que você precisava melhorar, você sabe que você precisava treinar e você não está melhorando, você não está treinando. Eu sei disso, porque eu também já fui assim, às vezes eu ainda sou assim, porque ninguém é perfeito, mas o grande segredo para você se livrar disso é você começar a levar a sério a sua própria palavra. Então você promete uma pequena coisa, você vai lá e cumpre. E se você acha que você não pode cumprir, não prometa. Prometa coisas menores. Porque senão você começa a se acostumar a não acreditar em você mesmo. E é muito perigoso quando você não acredita em você mesmo. É um dos maiores perigos na vida de uma pessoa. Você não acredita em você mesmo, então você fala, eu vou na academia e não vai. Eu vou dormir cedo, não dorme. Eu vou começar a dieta na segunda. Não vai começar a dieta na segunda porra nenhuma, porque se não começar agora, não vai ser na segunda que você vai começar. Você não vai parar de beber no dia 1º de maio, ou de junho, ou de janeiro, porque, né, você vai... Se você tem esse padrão, você vai lá. Não, segunda eu começo. Não, segunda que vem eu começo. Não, 1º do mês eu começo. Não, quando começar o semestre eu começo. Não, quando eu tiver dinheiro, quando eu for rico, quando eu tiver uma namorada, quando eu for casado, quando não sei o que. Sempre vai ter uma desculpa. Sempre vai ter uma desculpa. Então, esse vídeo, primeiro era para falar um pouco, né, sobre essa questão de comunicação, sobre como foi importante para mim fazer esses vídeos, justamente desse jeito, imperfeitos mesmo. Você tá vendo que eu tô assim, até segurando com a mão, tá meio tremido, o som não tá o melhor possível,
várias vezes passou sirene, passou caminhão da polícia, passou bombeiro, ambulância, sei lá o que que era. Fez um puta barulho, vai passar de novo caminhão, moto. Tá fazendo uns barulhos horríveis, né? Porque isso aqui é um terceiro andar, então dá pra ouvir muito bem o barulho. A luz não tá perfeita, o som não tá perfeito. Mesmo assim, considerando as coisas que eu tenho uma câmera melhor, eu tenho um microfone, aqueles microfones bons que todo mundo, os famosinhos, o Ryan usa, o Grata usa, todo mundo usa. Ó, mais uma coisa que vai passar, um avião. Aqui passa muito avião, que é perto de Congonhas, né? Então é caminho. Praticamente todo avião que pousa em Congonhas eu vejo aqui. E alguns que decolam também, né? Mas eles vão trocando, né? Tem horas que pousa pra cá, decola pra lá, vice-versa. Mas enfim, né? Tudo isso pra falar que assim, você sempre vai ter uma desculpa. Eu teria desculpa de não gravar. Eu teria desculpa de inventar outra coisa pra fazer. Poderia dar mil desculpas, mas eu não quis dar uma desculpa. Eu não quis, no primeiro dia que eu combinei de fazer uma coisa, eu não fazer. Eu não, sabe? E não é tipo, o Gabriel é perfeito, nada disso, cara. Muito pelo contrário, eu sou imperfeito como qualquer outro. Mas eu tento manter as promessas que eu faço. Nem sempre eu consigo, justamente porque ninguém é perfeito. Mas eu tento. E mesmo que eu não possa fazê-las da melhor forma possível sempre, quer dizer, eu sempre faço da melhor forma possível, né? Mas às vezes o melhor não é perfeito. O melhor que você pode fazer, às vezes, na hora é alguma coisa nota 7, talvez. Cara, faz uma nota 7. Sabe, quando você não tá muito afim de treinar, você não tá sentindo aquela energia, treina mesmo assim. Faz aquele treino meia boca, treino fofo, nota 6, 7. Às vezes, muitas vezes aconteceu comigo já, eu cheguei na academia, eu tava nessa meio xoxo, assim, sabe, quando você quase não vai. E aí eu fui, treinei, e foi o melhor treino da semana. Porque, sei lá, parece que depois que você passa daquelas primeiras barreiras pra começar, você pega um embalo, aí o negócio flui. E às vezes você flui bem nos dias que você não esperava que ia fluir. Então por isso é muito importante que a gente sempre se coloque na situação de fazer a coisa. Você se colocar no ringue, sabe? Você se colocar no jogo, pra você ter uma chance de conseguir a vitória. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aí o que você achou do vídeo, curte, compartilha, aquela coisa toda. E, cara, agora eu tô nesse desafio, né? Então eu vou ter que postar todo dia aí por um mês, mais ou menos. Então, espero que vocês gostem, espero que isso tenha te ajudado. E pelo amor de Deus, eu sei que tem alguma coisa que você tem que fazer. Agora que você já comentou, agora que você já curtiu, já seguiu, já fez a porra toda, vai lá fazer o que você tem que fazer. Eu tô de olho, hein? Tô de olho em você. Vai lá fazer o que você tem que fazer, que você prometeu pra você mesmo, prometeu pro seu namorado, pro seu amigo, pro seu chefe. Vai lá fazer que eu tô de olho. Falou!